Começa aqui o segundo episódio do videocast Bate-Papo Econômico, uma produção do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso. Eu sou Emanuel Dabian, vice-presidente do Conselho Regional de Economia e apresentador deste videocast. Estamos hoje aqui com o Fernando Tadeu, professor titular de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Economia pela USP, doutor em História também pela USP. Fernando, a economia, que é o que nós vamos tratar hoje, a profissão da economia, ela teve sua origem lá na Grécia Antiga, com Aristóteles. Aristóteles chegou a chamar de oikonomia, daí a origem da palavra economia. E oikonomia significa a administração da casa. É como se fosse a administração financeira da casa, né? Mas a economia realmente começou, né, no século XVIII, com Adam Smith e o livro A Riqueza das Nações. Nesse livro, Adam Smith ele sistematizou algumas ideias sobre mercado, sobre o comércio, né? E então foi o começo da economia, foi a origem da teoria econômica, né, do pensamento econômico. Logo em seguida vieram outros pensadores econômicos, Davi Ricardo, né? E do Davi Ricardo trabalhou mais a questão do comércio internacional, da questão do valor do trabalho, mas a economia como uma ciência, né? Com método científico, ela acabou surgindo aí no século XX, né? Com os economistas neoclássicos primeiro, né? E depois com o Keynes, né? Que introduziu a teoria keynesiana, que fazia uma contraposição à teoria neoclássica, né? Então, Fernando, nós estamos aqui para tratar hoje da profissão do economista, da economia, da economia, que essa ciência que nós abraçamos ela, né? Como foi a economia, o surgimento da economia no Brasil? Em primeiro lugar, um prazer estar conversando com um colega meu, amigo, colega de profissão hoje, mas que há 55 anos atrás comungamos de uma amizade muito grande. Amizade que eu digo sempre verdadeira, que é aquela amizade que vem do ginásio, na escola industrial de Mato Grosso, que depois se tornou Escola Técnica Federal de Mato Grosso e que tinha como coordenador o saudoso coronel Octaíde Jorge da Silva. Então eu estou aqui à sua disposição para falar, para abordar algo que faz parte da minha vida, do meu cotidiano. Eu não consigo pensar nada sem economia. Eu vejo economia em tudo. Economia realmente foi a profissão que eu abracei para sempre em minha vida, junto com a história econômica. A economia está presente na história, a história está presente na economia, e a economia é isso que o senhor mesmo falou. Ela vem de muitos anos, de muitos séculos. A economia não tem data. A gente costuma falar 1776, a história da riqueza das nações, do Adam Smith. Mas a economia faz parte da história da humanidade. A humanidade sempre se preocupou em beber, em comer, em se vestir, em se organizar. Eu acredito que 1776, com Adam Smith, é o período em que a economia ela faz uma organização das ideias. Ele organizou o pensamento. Ele deu a largada no pensamento do estudo da economia. E só para começar mesmo, eu vou dar uma definição minha de economia. Economia é o sal da vida. Vamos a outra questão, por favor. Fernando, a economia no Brasil, ela surgiu, né, a partir da industrialização. A industrialização que veio
a partir de Getúlio Vargas, começou com a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional, depois da guerra, aí que começou realmente a questão que o país começou a perceber que precisava planejar as contas, planejar o país, planejar o desenvolvimento, né? E aí nós tivemos a regulamentação da profissão, né? Em 1951, Lei 1411, tivemos a regulamentação da profissão. E tivemos aí também o aparecimento dos primeiros economistas. Eu queria que você falasse, então, dessa evolução da economia do país. Isso, eu vou aproveitar aqui porque quando eu fiz o mestrado na FEA, na Universidade de São Paulo, o meu orientador foi o professor Dr. Flávio Azevedo Marques de Sais. E com ele eu pude discutir muitos assuntos, dentre os quais a profissão de economista. Porque o professor Flávio, ele fez trabalhos sobre a profissão de economista no Brasil, sobre a ordem dos economistas do Brasil de São Paulo, sobre o centro acadêmico da FEA, USP. É uma pessoa muitíssimo especial e, com isso, eu bebi nessas águas sobre a nossa profissão. E muitos outros economistas importantes também escreveram sobre a nossa profissão de economia. Então, pelo que eu estudei do economista e de todos esses outros, estudei também nas escolas de economia. A economia do Brasil, ela vem tomar força com a chegada da família real em 1808. 1808 é um dado importante para nós, porque a partir dali veio o nosso primeiro economista, que foi o Visconde de Cairu. O Visconde de Cairu, ele foi o responsável pela organização que se queria ter de um estudo de economia para os brasileiros. Porque eu falo os brasileiros porque as pessoas já estavam morando aqui, os portugueses. Já estava começando a mergulhar nesse sentido de se tornar brasileiro. Porque uma mudança de uma família real, que era a metrópole, para a sua colônia, é uma coisa incrível, incrível. A metrópole vir com toda a família real para o Brasil. E qual que era a preocupação? Estudar economia. E a primeira política econômica brasileira, inclusive, no livro, inclusive, do professor Flávio, é a abertura dos portos. A abertura dos portos, que teve a participação do Visconde de Cairu, é tida como uma das nossas primeiras formas de fazer política econômica, política externa. Mas era preciso estudar, porque o Brasil abriu os portos, passava a comercializar com o mundo. Então era preciso estudar economia, de como o Brasil poderia, dentro desse novo modelo de Reino Unido, que vai ser com Portugal e Algarves, como que ele vai se constituir como um reino. E aí se pensou em criar o primeiro curso superior, que foi o curso de Direito. E depois que veio o curso de Engenharia Civil. Então, a economia, ela começa em 1809, com os estudos contábeis
os estudos importantes na área de atuação, de fazer o comércio. Que era preciso aprender a comercializar para que o Brasil, nesse período, ele não perdesse. No entanto, na década de 1820, com a criação da Faculdade de Direito, né, de São Paulo, vai se instituir a disciplina de economia política. Então, eu fiz essa introdução para dizer que o direito e a economia estão juntas, estiveram juntas. Elas nunca podem se separar. O direito precisa estudar muita economia e a economia precisa também beber do direito. Então, nós bebemos do direito e bebemos da economia. Depois, mais para frente, que vai entrar nas engenharias, a economia. Até por volta de 1920. 1920, o Rio de Janeiro entra com o estudo também da economia nas universidades e das faculdades. E, em 1831, com a criação da Faculdade de Administração, a economia também entra muito forte. Mas aí é uma preocupação já com a profissão de economia. A profissão de economia começa a ter uma preocupação daquelas pessoas que estavam gestando a forma de você planejar, organizar, administrar. Então, isso começa a tomar uma forma e começa a surgir a ordem dos economistas do Brasil. Interessante que ele começa como ordem dos economistas do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro. E é interessante que no direito tem a ordem dos advogados. Então, veja a proximidade entre o pensamento jurídico e o pensamento econômico, e vice-versa. Por isso eu digo sempre, economia e direito andam sempre juntas. Não deviam estar separadas e não ficarem separadas em nenhum momento. A pessoa que estuda direito precisa estudar economia. A pessoa que estuda economia precisa estudar direito. Agora, ela só vai ser criada mesmo como uma faculdade por volta de 1945, 46, que vai ser no Rio de Janeiro, a primeira faculdade de economia no Brasil, 45, 46. E veja como é interessante que o período era de Getúlio Vargas. Durante o período de Getúlio Vargas, dos anos 30, o tempo inteiro, Getúlio Vargas trabalhou com essa questão e as pessoas que trabalhavam já estavam estudando economia e com a economia muito próximo também com as ciências contábeis e com a administração, porque são cursos também da família. Aliás, a economia teve desde o começo próximo da contabilidade, do comércio. Tanto que quando nós éramos muito jovens aqui em Cuiabá, muitas pessoas faziam o curso de comércio, porque não tinham o curso de economia. Então, falavam, o que está fazendo? Curso de comércio. As mulheres, as mais avançadas, queriam fazer o curso de comércio, queriam a igualdade. E tinha também o curso de normalista. Ou você ia para o comércio, ou ia para o curso do normal. Para ser professora. Isso. E ficavam essas duas áreas importantes. E que são importantes. O normalista é muito importante, o comércio é muito importante. Tanto é que eu digo que a economia nasce junto com o interesse em estudar o comércio. A economia não nasce assim no Brasil
de uma simples raiz. Pelo contrário, ela nasce mesmo para organizar, conceber e poder ter uma forma de entender o movimento no mundo econômico. Fernando, nós tivemos um grande economista, muito conceituado, brasileiro, que nasceu em Cuiabá, Roberto de Oliveira Campos, né? Nosso conterrâneo. Isso. Eu queria que você pudesse falar um pouco do Roberto Campos. Isso. Então, o Roberto de Oliveira Campos, ele esteve naquele congresso depois da guerra do Bretton Woods. E aquele encontro com o mundo de pessoas preocupadas com a economia mundial pós-guerra, restabelecer a força da economia, porque a economia sempre teve momentos de altos e baixos. Ela tinha passado pela crise de 29, crise de 30, aí veio a Segunda Guerra Mundial, precisava se reconstruir a Alemanha, por exemplo, a Alemanha Ocidental, que precisava ser reconstruída, e o bem-estar social precisava ser trazido para esses países do capital, países capitalistas. Então, lá estava o Roberto de Oliveira Campos, nesse encontro, né, com Keynes. Quem estava presente. O Keynes esteve presente e Eugênio Goudin. Goudin também esteve Eugênio presente. Goudin. E havia uma preocupação do Eugênio Goudin com a criação do curso de economia. E assim como Simonsen também. É interessante porque dessa preocupação vem ser criado o curso de economia, o primeiro curso de economia do Brasil no Rio de Janeiro. E depois vai ser criado esse movimento mais forte, vai se fortalecer ainda mais na Universidade de São Paulo. E é interessante porque o movimento Rio-São Paulo, com relação à profissão de economia, elas se alteram. O Rio de Janeiro como capital, preocupada com o movimento do capital mesmo. Eu ia perguntar isso para você, Fernando. Você estudou na USP, né? O que a gente ouve falar é que a Unicamp, a Universidade Federal do Rio, quem estuda lá tem mais uma formação keynesiana. Quem estuda na PUC, na FGV, tem mais uma formação neoclássica. E na USP? Quem estuda na USP tem uma formação de qual dos pensamentos? Ou aprende os dois? Eu acho a faculdade, a FEA, Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo, bastante ampla. Ali você tem a possibilidade de estudar todas as correntes. A economia clássica, a neoclássica, a marxista, a keynesiana, a pós-keynesiana, todos os movimentos e todas as correntes. Eu não definiria a Faculdade de São Paulo de Economia como uma universidade que tem assim, um fechamento em uma determinada linha. Tanto é que eu fiz meu mestrado foi em História Econômica, com o professor Flávio Azevedo Marques de Sais, um grande pesquisador em História Econômica. Então, ela é muito diversificada. Eu quando não estudava na USP, eu não tinha estudado em São Paulo, tinha essa pergunta, vai para a FEA é mais neoclássica, E depois que eu estive na FEA, eu pude observar que eu estava num lugar onde eu iria decidir a corrente que eu iria aceitar.
Fernando, e aqui na Universidade Federal? Nós estudamos lá, fizemos economia na Universidade Federal, tivemos grandes economistas e professores. Queria que você falasse sobre alguns desses grandes economistas que foram nossos professores. Isso. A Universidade Federal de Mato Grosso, este ano, o curso de economia, no dia 8 de setembro, estará completando 60 anos. Ele foi criado em 1965 por Dr. Fernando Correia da Costa e autorizado seu funcionamento em 66 pelo presidente do Conselho Estadual, o saudoso padre Raimundo Pombo, que tinha uma equipe importante Conselho Estadual de no Educação, seu né? Conselho Estadual de Educação. E aí ele incorporou o ICLC, que é o instituto que foi fundado aqui de Cuiabano de Letras. É o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. Esse Instituto de Ciências e Letras trouxe a economia, assim como trouxe a engenharia civil, assim como trouxe a educação, e outros cursos também vieram, serviço social depois, e todos eles, que foram formar a Universidade Federal de Mato Grosso. Por isso que eu estou lançando, no dia 1º de setembro, o livro Concerto FMT, Faculdade de Economia. Concerto FMT, Faculdade de Economia. Qual que é o concerto que vai ter na UFMT? 60 anos da Faculdade de Economia. São 60 anos de muita luta, e uma luta de professores que deram sua vida, entraram para trabalhar muitas vezes sem salário, abnegadas, que teve como seu primeiro diretor Agripino Bonilha Filho, foi um primeiro diretor da Faculdade de Economia. Dentre a sua primeira turma formaram 11 economistas. Estava Estevão Torquato da Silva, que foi prefeito de Cuiabá, estava lá na formatura de economia. E muitos professores saíram dessa primeira turma da Faculdade de Economia. A Faculdade de Economia, ela nasce com um projeto, ela nasce com um programa, ela nasce apoiando o Corecon, ela nasce interligada ao Conselho Regional de Economia de Mato Grosso. Porque quando a profissão se torna profissão em 13 de agosto de 1951, por Getúlio Vargas, ele também cria os conselhos regionais. Veja a importância que ano que vem a nossa profissão completará 75 anos. É preciso comemorar em todo o Brasil os 75 anos do curso de economia como profissão, como uma profissão aceita e importante para ajudar tanto na política pública quanto na política privada e entender toda essa interligação da economia, tanto nacional quanto internacional, e principalmente fazer a ponte com o mercado interno. O Brasil precisa fortalecer sempre o seu mercado interno, com investimentos, com geração de renda, de empregos. As pessoas precisam inovar. E também na questão ambiental. A política ambiental também está ligada à questão econômica. Veja que é muito amplo. É muito amplo. E não dá para falar assim. Os professores. São tantos os professores da Faculdade de Economia. São tantas gerações que passaram. São tantas fases, são tantos períodos. Não tem um período. Eu pertenci àquele período da década de 70, vou revelar, porque eu entrei em 77. Então, eu era discípulo em 77 do professor Vicente Machado de Ávila, que foi quem me levou para trabalhar no SEAG. O SEAG estava começando com as micro, pequenas e médias empresas. E foi ali no SEAG que eu aprendi bastante
da força também empresarial e da luta dos pequenos empresários para criarem, para inovarem, para darem força. E hoje o SEAG se transformou no SEBRAE, da qual eu sou membro do seu conselho fiscal, com muito orgulho, representando a UFMT. A UFMT me designou como seu representante para que pudesse apoiar. Então, um estagiário dos anos 70, hoje, nos 60 anos do curso de economia, trabalhando para ajudar ao SEBRAE ser essa potência que ele é, essa força que ele é em termos de Brasil. Fernando, nosso tempo é curto e a gente vai ter que encerrar agora. Eu queria pedir para você que fizesse o fechamento da sua apresentação, por favor. Bom, eu vou agradecer. Isso foi um aperitivo. Evidentemente que eu tentei abreviar. Eu tenho um pouco de dificuldade em abreviar assuntos tão complexos e tão abrangentes e que envolvem tantas pessoas, tanto em termos de Brasil quanto em termos de Mato Grosso. São infinitas as pessoas que lutaram pela profissão de economia no mundo, no Brasil e em Mato Grosso. Mas eu gostaria de destacar no Brasil a admiração que eu tenho pelo economista Celso Furtado. Ele é um economista, ele é um expoente, é um pensador e ele ajuda a refletir sobre as nossas questões com a vontade de criar possibilidades para que nós pudéssemos ou possamos sair dos entraves, dos estrangulamentos, da questão do subdesenvolvimento. Existe uma frase do Celso Furtado que diz que desenvolvimento é ser dono do seu próprio destino. Desenvolvimento é ser dono do seu próprio destino. Obviamente que foi feita por uma época. Né? Desenvolver é ser dono do seu próprio destino. Agora, mesmo assim, eu acho que ela cabe no presente, porque o que nós buscamos é autonomia, independência, responsabilidade social com o planeta, responsabilidade fiscal, responsabilidade com os negócios. Eu estou fazendo agora um curso de compliance pelo SEBRAE sobre todas essas questões relacionadas às contas, para ter responsabilidade com as contas do país, responsabilidade com os negócios, com a fiscalização. Então, isso vai ser algo muito importante, porque eu continuo lecionando, eu tenho 4 turmas na Universidade Federal de Mato Grosso, trabalho na História, no programa de mestrado em História e no programa de graduação em Economia, e estou formando jovens. E jovens talentosos que vão vir com toda a força. Então, minha admiração a ele, e tenho uma admiração pelo Simonsen. Acho que Simonsen também foi um economista muito importante, principalmente na área microeconômica, nos estudos que realizou, nos trabalhos que ele projetou e fez para o Brasil. Então, assim, nós temos inúmeros economistas importantes. A economia é uma profissão linda. Venha para a economia, façam economia. O Brasil precisa de economistas. O Brasil precisa de muita criatividade e de pessoas que acreditem de que é possível fazer desse país algo muito melhor, algo muito mais profundo, e que realmente as pessoas possam viver de forma mais feliz, com emprego e com a sua estruturação financeira
tudo na vida passa pela economia. A economia é o sal da vida. Muito bem, muito boa entrevista, Fernando. Vamos ter que marcar uma segunda, a parte 2, talvez a parte 3 também. Mas gostei muito, né? Fiquei muito lisonjeado de você aceitar o convite e percebi que também que a sua fala foi muito importante. Então, pessoal, hoje a gente está encerrando aqui o segundo episódio e brevemente teremos o terceiro episódio do videocast Bate-Papo Econômico do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso. Hoje foi com a presença de Fernando Tadeu, professor titular de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso. Obrigado a todos.